Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. Hoje nós estamos celebrando uma das festas franciscanas, a impressão das chagas de São Francisco. Isso para nós quer dizer a motivação de um segmento que é doação e disposição. Alguém que ouviu aquele que chama e que percebe que estar unido a Ele é melhor do que continuar do mesmo jeito. Por isso que os nossos encontros com o Senhor não podemos sair de qualquer jeito. Precisamos ser tocados, feridos, para que nós nos coloquemos em um caminho de conversão verdadeira. Então aquele que segue entra na dinâmica daquele que lhe chamou. É o que nós vemos nas leituras. Então Francisco foi aquele que ouviu verdadeiramente o chamado do Senhor e encontrou forças naquilo que lhe era mais desprezível deste mundo, naquilo que lhe causava pavor. Neles, que eram os leprosos, neles Francisco viu o rosto do Cristo pobre, humilde, crucificado e desprezado deste mundo. E assim Francisco deixou a sua vida para morar no meio daqueles que necessitavam de esperança. Então, desde o início da sua conversão, Francisco sempre encontrou a graça e o rosto de Cristo nos crucificados. Quem são eles? Todos aqueles que os nossos olhos são capazes de desprezar, mas que encontram a graça diante de Cristo. E aí esta leitura é a frase de Francisco, que não quer mais se gloriar nas coisas do mundo, e a sua glória é a cruz de Cristo. Então, descobrindo este amor, o que ele diz? Para ele o mundo está crucificado. Eis o despojamento, a disposição, a graça do segmento que nós não podemos ter em dois senhores. Entrar na dinâmica do amor é perceber que este amor, ele é caro, ele nos faz sofrer, ele nos torna angustiados, mas não para permanecer nesta condição de angústia. Quando nós celebramos esta festa, nós precisamos perceber que a nossa vida é exigente. E aquele que quer seguir a Cristo tem que entrar na dinâmica do seu amor. Assumir a cruz a cada dia. E perceber que a cruz, para aqueles que são maduros na fé, não é sofrimento, não é castigo, mas é caminho. E esta foi a percepção tão bela de Francisco, que encontrou no sofrimento a dinâmica do amor, que foi capaz de transformar aquilo que lhe era amargo em doçura da alma. E quando nós temos algo que nos causa alegria, satisfação, então nós não queremos abandonar. Queremos estar cada vez mais perto. E assim fez Francisco em sua vida. Descobriu no amargor, na dificuldade, o amor que não é amado.
Então ali não há disputa para aquele amor, mas é preciso disposição. Então, quando nós pensarmos no amor que é verdadeiro, ele não é apego. Não é dizer toda hora eu te amo e as ações estarem distantes. O amor verdadeiro é aquele que é presença, que é disposição, que não fica falando muito, mas que age muito mais. Então esta foi a compreensão de Francisco. Este amor despojado, que exige de nós também despojamento, esvaziamento. Então foi assim que ele encontrou na cruz de Cristo, este amor que se esvaziou de si mesmo e assumiu a nossa condição. E como é a nossa condição? Miserável, mesquinha, pecadora, condição que guarda rancor, mágoas. E assim o Senhor assume esta nossa condição por amor, para nos elevar à condição de filhos e não nos deixar abandonados. E aí o que Ele pede de nós para que este amor nos transforme? A renúncia. A renúncia de tudo isso que não nos deixa perceber o amor de Deus. A renúncia de atitudes velhas, renúncia de egoísmos, de um coração preso às coisas transitórias. Francisco, a exemplo de Jesus Cristo, percebe que aqui nós estamos de passagem, então aqui a nossa passagem deve ser marcada por este amor, pela alegria do serviço, percebendo que o Senhor está em tudo, fazendo-se irmão, percebendo no outro aquilo que ele precisa mudar e não julgando, mas caminhando com ele. Se nós pegarmos aí os vários testemunhos de Francisco, que via, estendia a mão e caminhava junto. Assim foram com os seus irmãos, assim foram com aqueles que dele se aproximavam também. E o desejo de Francisco ainda crescia. Queria estar intimamente ligado ao Senhor. Então retirou-se para uma quaresma, esta que nós estamos celebrando também, a quaresma de São Miguel. E ali no Monte Alverne iniciou um colóquio sofrido com o Senhor. Também não foi ouvido em um primeiro momento. E aquilo lhe causava angústia, mas ao mesmo tempo essa disposição de continuar firme em sua oração e disposto a se unir intimamente com o Senhor. E assim foi aqueles 40 dias de Francisco. Não comeu, jejuou, chorou, se angustiou, mas não desistiu. E diz a nós, as suas fontes, que no final deste momento, o Senhor se manifestou a Francisco. Encontrou nele também graça. Viu que ele seria capaz de deixar seu rosto se manifestar. Viu que naquele pobre homem, a graça de Deus poderia ser testemunho para todos os corações distantes. E ali aparece como um serafim de 6 asas. E para a surpresa de Francisco, aquele serafim era o próprio Cristo crucificado, que ouvindo o clamor da sua prece,
imprimiu não só na sua alma, mas para manifestar a sua misericórdia a todos os homens, deixou nele marcado as marcas da paixão. Francisco, em meio àquela situação de alegria e de dor, sentiu-se justificado porque o Senhor lhe ouviu e uniu-se intimamente com ele. Então, a impressão das chagas, nós podemos dizer que é a manifestação gloriosa do Senhor para com o seu povo. Por meio de Francisco, que se torna um outro Cristo vivo no meio de nós, dizendo que não nos abandona, que está sempre conosco, que ouve quando nós clamamos, porém não no nosso tempo. Porque quando nós pedimos, o Senhor muitas vezes não sente que nós ainda estamos maduros. Então eis o motivo. Mas que quando Ele se manifestar, nós tenhamos a maturidade de acolher a graça daquilo que nós pedimos. E se está demorando, é porque ainda nos falta o amor. Amor para acolher e amor para se manifestar. Então, que por estes dias que nós celebramos a exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, que transformou o seu choro em disposição, que guardou tudo em seu coração e manteve-se firme diante da cruel flagelação do seu filho e esteve de pé diante da cruz. Assim o Senhor e São Francisco nos ajude a abraçar a nossa vida, os nossos sofrimentos, as nossas angústias e transformar tudo isso também em sinais de amor e salvação. Em nome do Espírito Santo.